Perfeito. Boa tarde a todos e todas. Esse é nosso primeiro encontro do curso de extensão As Vidas da Hashtag, Ensino e Pesquisa com Plataformas Digitais. O curso é uma iniciativa do Programa LERO-UERJ, do Projeto CEAUD e do Projeto Laboratório de Humanidades Digitais da UERJ, recentemente aprovado. Então, esse curso de extensão, como eu falei, parte das ações desse Laboratório de Humanidades Digitais, que basicamente tem como objetivo estabelecer uma rede colaborativa que estimule o diálogo, o debate e a reflexão sobre dados, métodos e infraestruturas digitais nas humanidades. Ou seja, as humanidades como fontes de conhecimentos e pesquisas e... não sei se nós estamos vendo aqui. Fontes de conhecimentos, de pesquisas, de colaborações, de interpretações, de análises sobre o digital. Né? A gente das humanidades tomar a voz para falar sobre ciência, sobre questões tecnológicas, sobre questões da ciência da informação. Então, não deixar, de algum modo, tomar isso como um ponto relevante, né? Não deixar que só determinadas áreas, sejam as áreas exatas, ou sejam determinadas ciências informáticas, tomar a única voz sobre esse fenômeno do digital, que é tão importante para todos nós hoje em dia, para a nossa vida cotidiana, né? Então, a ideia é desenvolver uma série de ações e produtos partindo de softwares de programação computacional inovadores, desde uma perspectiva transdisciplinar, transnacional e multilíngue. E isso é um desafio para todos nós. Os softwares de programação, a gente não foi treinado nisso, mas vamos constantemente tentar fazer o esforço de aprender essa outra linguagem, aprender essas outras linguagens e tentar trazer para lá nossos conhecimentos, nossos insights das humanidades. Então, enfatizo essa perspectiva multidisciplinar, né, ou transdisciplinar, que é muito importante para nós, e também transnacional, porque nunca o mundo digital se restringe a só um país, a uma única nação, mas está pensando o tempo todo em relações entre culturas, entre nações, entre línguas. Também por isso coloquei multilíngua, né? Porque a gente está pensando o tempo todo numa rede multilíngue, né? em várias línguas. Então, difícil realmente restringir. Alguns dos objetivos específicos que norteiam as ações do laboratório. Queremos criar um repositório digital para armazenar dados extraídos de determinadas plataformas digitais que sejam de acesso aberto, né? Promover ações extensionistas, como eventos ou como esse mesmo curso, produzir materiais didáticos, como vai ser essa própria aula, né? Explorar ferramentas de programação, como eu falei, e estabelecer convênios com parceiros, né, e parcerias. Então, os alunos que estão aqui, que são de outras instituições, que não a UERJ, a gente estamos interessados em dialogarmos com outras instituições, seja de ensino médio, seja instituições técnicas ou não. Então, essa é uma iniciativa muito importante para nós. Vou falar rapidamente dos módulos do curso. Sim, o primeiro módulo é sobre a desinformação e os desafios da desinformação nas humanidades. Então, nesse módulo temos as primeiras duas aulas. A primeira aula é a de hoje, que tem o título de Desordem Informacional e Fake News, Linguística, Letramento e Eleições, e que tem insights muito importantes para entendermos e pensarmos na direção de como entendemos hoje a informação, a desinformação, né, e esse letramento nas tecnologias. E será ministrada pelos professores René Foster e Rodrigo Monteiro de Carvalho. E a segunda aula, Desafios Epistemológicos na Pesquisa Computacional no Telegram, será dado por Leonardo Nascimento, da Universidade Federal da Bahia, e o trabalho dele é conjunto com Letícia Cesarino e Paulo Fonseca. Sim? Então, essa aula vai ser sobre um projeto muito grande que o professor Leonardo tem no Telegram. Sim? E a desinformação no Telegram. A terceira aula desse mesmo módulo sobre os desafios da desinformação nas humanidades vai ser da professora Amina Kotari, da University of Rhode Island, que vai falar sobre
oportunidades e desafios da pesquisa com recursos digitais. E vamos ler um texto dela muito interessante sobre expansão da desinformação em relação com a Covid-19. Muito interessante o texto dela, a gente vai disponibilizar ele em uma pasta a qual você já tem acesso. O texto está em inglês e a palestra vai ser em inglês, mas vamos providenciar um tradutor, sim, que possa ajudar aos que não conseguimos seguir tão rapidamente a língua, sim? Para facilitar para todos e todas o acesso. A quarta aula vai ser sobre metáfora, discurso e multimodalidade, e vai ser ministrada pelas professoras Sandra Bernardo e Naira Veloso, ambas da UERJ. É uma aula muito interessante e também a gente já disponibilizou o artigo pertinente para essa aula na pasta do nosso curso. E no segundo módulo temos duas aulas que usam ferramentas computacionais nas humanidades. Temos uma aula sobre análise digital do discurso, que eu vou ministrar junto aos professores Bruno Deusaray e Décio Rocha, e temos uma aula do professor Jimmy Medeiros, que é pesquisador no CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas, que é sobre o Programming Historian. Sim, o Programming Historian é uma ferramenta muito interessante, apesar de que se chama Programming Historian, na verdade, contempla pesquisas possíveis das várias disciplinas das humanidades, não só da história, mas também das letras, da ciência, da sociologia, da história cultural, e vem sendo utilizada em várias disciplinas. E a particularidade é que o professor Jimmy tem ajudado como editor do Programming Historian e tradutor de várias das lições do Programming Historian para o português. Ele vem sendo traduzido para o português e para o espanhol, e para o francês também, né? Porque originalmente era só em inglês. Então, ele vai facilitar várias ferramentas interessantes para fazer, para ensinar nas humanidades digitais. Muito interessante a pesquisa dele. Os horários do curso são todas 6 quartas-feiras, de 5 às 7 da tarde. Vamos ter um horário de consulta na quinta-feira, de 4 às 5 da tarde. Todas as quintas-feiras, de 4 às 5 da tarde, será outro espaço de encontro, no qual eu e os que queiram podemos, enfim, conversar sobre as dúvidas, os comentários. Então, vamos ter esse horário de consulta. A bibliografia de cada aula, como eu falei, vai estar disponível, já está quase toda ela disponível no Drive. E vou falar rapidamente dos requisitos para aprovação. 75% de presença nos encontros. Depois de cada aula, vai ter um formulário que vocês devem preencher, avaliando o curso e respondendo as suas observações, seus interesses em relação com o curso, para que a gente possa ter um registro. Inclusive vocês, né, possam ter um registro de que vocês assim, tiraram desse curso, né, de conhecimento criado nesse curso. Sim, e finalmente vai ter a elaboração de um projeto de pesquisa muito breve, de 5 páginas somente, pode ser individual ou em grupos de até 3 pessoas, que a ideia é que vocês se coloquem como pesquisadores do digital, com base nas discussões que a gente vai ter e nos debates. Aqui está, a Clayton está pedindo para a Alessandra fechar o microfone. Alessandra, você poderia fechar? Eu? Espera aí, sim, está dando barulho. E não sei se alguém tem alguma pergunta sobre a elaboração deste projeto de pesquisa, mas não é para assustar ninguém, tá? É uma coisa muito simples. A ideia é simplesmente que vocês se coloquem como pesquisadores, né? Que não seja simplesmente, eu escutei uma quantidade de aulas e o conhecimento me foi passado e pronto, né? Não, em lugar disso, a ideia é que vocês se imaginem, mesmo que não tenham ainda os meios para realizá-la, uma pesquisa possível de um objeto, de uma questão, de um problema que vocês gostariam de pesquisar, de abordar. Então, esse é um exercício importante para que vocês realmente sejam protagonistas deste espaço do curso. Eu gostaria até de ter mais espaço para isso ao longo do curso, mas a princípio a dinâmica vai ser essa.
E como alguém, eu acho que já perguntou, e vocês estão vendo que eu estou gravando, e vamos disponibilizar posteriormente no YouTube do laboratório. Então, com isso, dou por encerrada a minha apresentação, e eu acho que já podemos... vou colocar o professor René como apresentador e vou apresentar... Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, apresentando de novo, eu repito o título da... Você pode compartilhar a sua tela, René? Claro, vou compartilhar. O título da aula de hoje é Desordem Informacional e Fake News, Linguística, Letramento e Eleições. Então, agradecemos muitíssimo a presença de hoje, a disponibilidade para debater sobre esse tema tão central. Então, lerei brevemente, vou apresentar os professores. René Foster possui graduação em Letras pela UERJ, mestrado em Letras pela UERJ, doutorado em Estudos da Linguagem pela PUC, tem desenvolvido pesquisas na área de psicolinguística e atualmente vem realizando projetos na área de comunicação com interesse especial nos processos linguísticos envolvidos no jornalismo. E o professor Rodrigo Monteiro de Carvalho é mestre em História Comparada pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorando em Estudos Contemporâneos no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra. Realiza pesquisas com enfoque na disseminação de desinformação e no impacto eleitoral do consumo de notícias falsas em regimes democráticos. Em paralelo, atua na área de política internacional e segurança regional, com enfoque específico no estudo dos países do Cáucaso do Sul, Eurásia e espaço pós-soviético. É membro do Grupo de Pesquisas de Política Internacional, do Laboratório de Estudos de Países do Cáucaso e do Conselho Editorial da revista Cadernos do Cáucaso. Bom, agradeço muito, realmente, e dou a palavra para o professor René. Boa noite, pessoal. Então, agradeço em primeiro lugar a Alejandra pelo convite aqui. A ideia, então, dessa minha fala, né, é fazer uma caracterização desse fenômeno que a gente chama de desordem informacional, que mais à frente eu vou detalhar um pouco do que é, e discuti-la do ponto de vista principalmente da linguística, né? Como a Alejandra falou, eu sou pesquisador da área de linguística, mais especificamente do que a gente chama de psicolinguística, que é uma área que tenta descrever os processos mentais relacionados à linguagem. E, recentemente, eu tenho me interessado também por alguns processos de comunicação, mais particularmente por essa área da desordem informacional, que também é conhecida mais pelo senso comum, né, pelo fenômeno das chamadas fake news. Então, a gente vai caracterizar a desordem informacional e discutir alguns aspectos linguísticos disso, tá? Obrigado. Eu não sei se foi a Débora está falando do artigo que a gente enviou, né? Então, obrigado se foi esse o caso. A gente enviou um artigo também, que eu vou colocar o nome aqui no final também, porque ele traz as referências das estudos que eu vou citar aqui. Né? E esse é o nosso primeiro objetivo, e num segundo momento, né, que vai ser a fala do Rodrigo, aqui, meu colega, que a gente tem desenvolvido uns trabalhos juntos, vai ser discutir particularmente o papel das crenças falsas, né, da desinformação, e na escolha eleitoral, uma pesquisa que ele fez lá em São Paulo, durante a campanha para prefeito. Tá? Bom, se quiserem se manifestar, né, eu vou fazendo a apresentação aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para se manifestar no chat, eu consigo ver aqui na tela, então estou acompanhando. Então, fiquem muito à vontade para fazer qualquer pergunta a qualquer momento, ou eventualmente também pelo microfone, pela câmera, tá? Bom, então qual a estrutura dessa minha fala, né, dessa primeira fala aqui? Então, em primeiro lugar, eu vou definir os termos que a gente vai usar aqui, né, desordem informacional, fake news, desinformação. Então, esclarecer um pouco essa seara desses termos, que ainda é um tanto nebulosa para os especialistas e também no senso comum, no jornalismo, como se trata esses termos. E depois a gente vai abordar 3 aspectos da desinformação. Um é o eixo da produção dessa desinformação, ou seja, quem faz e como é feito isso. Depois a gente aborda o eixo da circulação dessa desinformação, como ela propaga e por que ela tem se propagado tanto. E, por fim, a gente aborda o eixo da recepção dessa desinformação.
Então, a gente vai tentar entender, e é a pergunta que tem mais me motivado nessa pesquisa, é pensar por que num ambiente em que a gente tem tanta informação verdadeira, tanta informação de qualidade, ainda assim as pessoas são atraídas, acreditam e tomam decisões com base em informação maliciosa, informação disfuncional. Tá? Então, em primeiro lugar, né, para falar de fake news, o importante é falar que esse não é um bom termo para a gente usar, né? Porque ele é um termo que se tornou muito um saco de gatos. Então, quando você vai procurar literatura especializada na área, em geral a gente vai ver que as pessoas procuram fugir um pouco desse termo. É um termo que eu usei aqui para dar título à minha fala, eu acho que pelo apelo que ela tem no senso comum, mas é um termo que a gente procura evitar, porque ele acaba discriminando muitas coisas diferentes e se tem pouco consenso do que ele de fato significa. Tá? É um termo que ganha muita popularidade na campanha de 2016, nas eleições americanas de 2016. Então, o Trump usava e abusava desse termo, e a partir disso ele ganhou muita popularidade, né? Ele fazia um uso, né, usava esse termo como uma arma política, principalmente para atacar os inimigos políticos, e esse é o uso que a gente tem visto ser feito em várias esferas políticas, né? Tanto na direita quanto na esquerda, existe um uso político desse termo que pode discriminar tanto notícias verdadeiras quanto notícias falsas, né? O Trump comumente fazia isso, né? Usava esse termo fake news para falar muitas vezes de notícias que simplesmente confrontavam o ponto de vista dele, mas não era necessariamente falsa. Uma dos termos que tem sido proposto para substituir um pouco esse uso das fake news é o termo desordem informacional. Então, vários autores têm adotado esse termo desordem informacional para discriminar essa circulação disfuncional de informação maliciosa e ou falsa que a gente vê nos ambientes digitais hoje em dia. Então, esse termo, desordem informacional, vai englobar diferentes tipos de manifestação, que se pautam, né, por um lado, pela falsidade da informação e, por outro, pela maliciosidade, né, que a gente entende como a intenção de causar dano, a intenção de denegrir alguém. Por um lado, né, e eu estou usando aqui os termos em inglês, porque a gente não tem uma tradução consolidada, tirando o termo desinformação. Então, por um lado, a gente tem a chamada misinformation, que é aquela informação falsa, mas não maliciosa, como o boato. Então, assim, para pegar um boato bem típico, né, que circulava na minha infância, por exemplo, tinha aquela ideia de que você tomar leite com manga deixava a pessoa doente, né, ou causava morte e tal. Vocês já devem ter ouvido esse boato em algum momento. Isso é o tipo de boato mesmo, né? Ele é uma informação que é falsa, ele não tem veracidade, mas ela não se propaga com a intenção de causar dano a alguém. Né? É simplesmente o fruto de uma falta de conhecimento, é fruto de uma falta de informação. Jogar videogame estragava a televisão. Tinha vários, né, na década de 90, na época pré-internet, esses boatos circulavam com mais facilidade que talvez a desinformação circule hoje em dia. A gente tem, por um outro lado, a chamada malinformation, que é a informação que ela é verdadeira, mas ela é publicada com a intenção de causar dano a alguém. Então, para sair da esfera da política, a gente pode pensar no caso das chamadas sex tapes, né? Ou do revenge porn. Então, a pessoa grava um momento íntimo com a outra e depois, em função de uma necessidade de atacar ou de moralizar aquela outra pessoa, aquele companheiro com quem foi gravado aquilo, se publica aquele material. Né? Dentro da esfera política, a gente vê muitas vezes esse malinformation como a reciclagem de notícias verdadeiras, mas fora do contexto. Então, na época de campanha, a gente vê muito isso, por exemplo, uma notícia de que o candidato tal está sendo indiciado por um crime X, mas, na verdade, aquela notícia é de 3 anos atrás e as pessoas estão reciclando essa notícia agora num outro contexto para denegrir aquele candidato. Né? Então, é uma notícia que é verdadeira,
mais ela está sendo propagada de maneira distorcida para causar dano a alguém. E aí a gente tem o fenômeno que eu acho que é o mais grave do ambiente digital hoje em dia, que é a chamada desinformação, que é aquela informação que a gente vê circular muito nos processos eleitorais, que é a informação que ao mesmo tempo é falsa e ao mesmo tempo ela tem a intenção ela é maliciosa, ela tem a intenção de prejudicar a reputação de uma pessoa ou de uma instituição, possivelmente para reverter ganhos financeiros ou políticos para um grupo opositor àquela pessoa que está sendo denegrida. Tá? Esse, na verdade, é o principal fenômeno do qual a gente vai falar hoje, né? A chamada desinformação. Repetindo aquela informação que é falsa e, ao mesmo tempo, maliciosa. Tá? É importante dizer que a informação, né, todo tipo de informação, ela é produzida numa certa cadeia, né, onde a gente tem a concepção, a gente tem a produção e a distribuição. Em cada uma dessas etapas, uma informação disfuncional pode ter uma classificação diferente de acordo com esses critérios. Por isso que nem sempre, né, aqui nesse diagrama funciona muito bonitinho, mas quando a gente vai analisar uma informação que está circulando de fato, às vezes é mais difícil a gente encaixá-la numa categoria. Porque às vezes ela é concebida de maneira não maliciosa, né, e de repente ela toma uma outra proporção que vira uma malinformation, por exemplo. Então, a gente tem esse diagrama bonitinho, mas nem sempre é fácil distinguir as coisas assim. Para dar um exemplo de desinformação, que circulou muito recentemente, relacionado ao tema da Covid, que vai ser mencionado também em outras aulas do curso, a gente tem o caso do 5G. Né? Então, eu acho que vocês devem estar por dentro que existe toda uma disputa política em torno dessa questão do 5G, né, entre os Estados Unidos e a China, e começou a circular em determinado momento a informação de que o 5G seria culpado, né, teria alguma influência nos casos de Covid-19. É uma coisa que, do ponto de vista do senso comum, já faz pouco sentido, e os especialistas também refutaram, mas que foi propagado com uma certa maliciosidade, então é uma informação falsa e também maliciosa, nessa disputa política que havia em torno do 5G. Né? Então aí a gente tem um caso claro de desinformação. E nesse espectro, né, da maliciosidade e da falsidade, onde a gente encaixa isso que tem sido chamado de fake news. Existe uma disputa, como eu já falei aqui, teórica sobre isso. Alguns autores classificam de maneira diferente, mas de tudo que a gente vem lendo, eu acho que a gente pode colocar a fake news muitas vezes como uma forma de desinformação. A fake news é uma informação que ela é falsa, produzida deliberadamente com a intenção de prejudicar um oponente político ou econômico, mas que, além disso, a fake news tem uma outra característica, que ela é produzida em formato noticioso. Então, ela é produzida em formato de uma notícia de jornal, em formato de uma notícia de portal da internet, justamente para, com esse formato, tentar angariar algum grau de credibilidade. Então, o que a gente vai chamar de fake news aqui durante essa apresentação é esse tipo de notícia, né? Mas, na verdade, a nossa principal intenção aqui é falar principalmente sobre a desinformação como um todo, porque, na verdade, o que a gente vê no Brasil hoje em dia e no mundo como um todo é que o impacto das informações falsas não está restrito aos materiais noticiosos, mas também à circulação de materiais falsos no formato de meme, no formato de vídeo, no formato de áudio, que não necessariamente se encaixa nesse gênero, né, ou nesse conjunto de gêneros noticiosos que recebem o rótulo de fake news. Tá? Aí a Alessandra Dias falou aqui, um exemplo seria o caso do Léo Dias e Antônia Fantonelli denunciando o abandono de incapaz da atriz. Então, houve todo esse caso da atriz, né, que teve uma grande repercussão, do caso da adoção, né, foi uma atriz que entregou uma criança para adoção, e
E aí tem isso, né? É um caso de malinformation, uma informação verdadeira que foi propagada com a intenção de causar dano, ou foi uma informação falsa. Nesse caso, eu não estou tanto por dentro do caso assim, né, para distinguir o que é, o que não é, mas certamente, né, pelo que eu ouvi falar, foi algo propagado com a intenção de causar dano, né? Então, um caso de disinformation, um caso de malinformation no mínimo, tá? E aí, né, por isso que a gente vai falar de desinformação, porque isso aqui é uma peça que a gente vê, né, uma peça de informação que a gente vê falando da invasão hacker do TSE, dizendo que houve fraude. Então a gente sabe que hoje em dia existe toda uma disputa política em torno dessa questão das urnas eletrônicas. E isso aqui é um tipo de informação que tem causado muito dano, né, e que tem se propagado com muita eficiência. Inclusive, o autor aqui, o Oswaldo Eustáquio, talvez vocês conheçam, ele chegou a ser preso, não sei se ele continua preso, né, em todo esse inquérito que o STF fez contra as fake news. Mas a gente vai falar de desinformação, porque isso aqui é um caso claro de uma notícia que tem impacto, né, de uma informação que tem impacto, mas não está no formato noticioso. Está no formato, na verdade, de um post de Twitter, né, de um tweet. Então, é importante pensar também, né, que muitas vezes as pessoas falam em fake news, mas não são só as notícias que têm causado essa disfuncionalidade da circulação e da propagação da informação no ambiente digital. Tá? Como eu já mencionei, a importância, né, de falar de desinformação está justamente no impacto, principalmente no impacto negativo, que esse tipo de informação tem causado em diversas esferas da sociedade. Então, a gente pode mencionar o caso dos danos que têm sido provocados na área da saúde, e aqui eu peguei novamente um caso sobre a Covid-19, mas não está restrito à Covid-19. Isso aqui, se eu não me engano, foi uma ocasião em que o Trump mencionou que se conjecturou que poderia se tomar uma espécie de alvejante, né, que ele chamou de bleach, para ajudar a combater a Covid, e várias pessoas foram parar nos hospitais por terem ingerido esse tipo de alvejante para roupa, né? E foi feita uma pesquisa que tentou levantar, né, o possível número de mortes que foi causada por desinformação na pandemia, né? Então isso aqui reporta um pouco isso, mas não está restrito a isso. Em todo o mundo a gente vê hoje uma indústria de notícias falsas relacionadas à saúde, principalmente com a intenção de gerar ganhos para a indústria de tratamentos alternativos e naturais. Isso foi uma coisa que causou muitos prejuízos, inclusive na França, que tem uma tradição mais de uma medicina alternativa, e que gerou muita resistência à vacina, por exemplo. Então a gente tem essa esfera da saúde e principalmente a esfera da política, né? E aqui eu retomo esse caso do Eustáquio falando sobre essa questão das urnas eletrônicas, que virou uma grande arma nessa disputa política. E aqui um caso que mescla as duas coisas, né? Questões de saúde com a questão da política. E a gente acompanhou todo esse desenrolo no início das campanhas de vacinação. Então havia um embate forte entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo em torno dessa questão das vacinas. E esse aqui é um outlet de fake news muito conhecido, que fazia, né, repetidamente acusações com essa neurose de comunismo, acusando o Dória de comunista e tal, esse tipo de coisa, né? É o Jornal da Cidade Online, para quem não conhece. Foi né, dos outlets que, se eu não me engano, foi responsável por essa coisa de chip na vacina, que vocês já devem conhecer, tá? Bom, então a gente caracterizou, em primeiro lugar, o fenômeno, e agora o nosso interesse é falar um pouco sobre como esse tipo de desinformação é produzido. E é importante falar isso porque muitas vezes o senso comum tende a culpar os desinformados pela propagação desse tipo de notícia, pelo esse tipo de informação falsa ou maliciosa, mas, na verdade, quando a gente para analisar esse fenômeno, a gente vai ver que ele é produto de uma produção comercial, de uma produção industrial. Então, existe toda uma rede econômica
que funciona para permitir a produção desse tipo de conteúdo. E é um processo que vai mesclar, por um lado, atividades institucionalizadas. Então, a gente tem empresas com CPF, empresas com CNPJ, com sede física, que vão produzir isso, e também atividades clandestinas. Essa face institucionalizada da produção, então, que em geral se camufla sob o rótulo de marketing digital, vão ser empresas, vão ser empreendedores desse ramo, que vão prestar serviços sobre uma forma oficial para diversos atores políticos, principalmente interessados em disputas de narrativas e em disputas eleitorais. Esse Jornal da Cidade Online, que eu acabei de mencionar, é uma dessas faces mais institucionalizadas. A gente também tem um outro, o chamado Folha Política, que talvez vocês conheçam também, já devem ter recebido algum material dessa Folha Política. E por que a gente entende isso como uma face institucionalizada? Porque isso é a produção de indivíduos que constituem empresas para prestar esse tipo de serviço. E por que esse tipo de empresa é necessário? Porque muitos desses atores vão precisar de recursos institucionais para bancar esse tipo de produção. Então, a gente viu, em diversos casos no Brasil, que políticos recorriam a verbas de gabinete ou a verbas públicas para conseguirem bancar esse tipo de produção de desinformação com a intenção de se posicionar numa determinada disputa narrativa. Então, esse foi o caso, por exemplo, do PRTB, o partido do Mourão, do vice-presidente Mourão, do Levi Fidelix também, que foi flagrado patrocinando esse tipo de... financiando esse tipo de atividade. Então, um outro também deputado que foi flagrado com gastos nesse tipo de publicidade maliciosa foi o delegado Francisquini, do PSL, com remessa de verbas para esse Novo Brasil Empreendimentos Digitais Limitados. E se a gente for procurar na cobertura jornalística, a gente vai ver que em diversos momentos, diversos atores, principalmente desse chamado gabinete do ódio, vão recorrer a verbas públicas, a verbas de gabinete, e financiam essas atividades por meio de uma produção empresarial, comercializada. Ou seja, é um cara que tem uma empresa que vai prestar esse tipo de serviço através desses diversos portais, como a Folha Política. A Folha Política, ele tem esse site, mas, na verdade, em geral, esses produtores, eles se espalham por sites, por redes sociais, por Instagram e, principalmente, muito frequentemente, pelo YouTube também. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Existe um relatório que é divulgado anualmente, é o Digital News Report, e aqui eu peguei os dados de 2019, mas eles têm os dados que eles atualizam esses dados anualmente. Em 2019, existiam 26 países em que se observou a manipulação das redes sociais por governos e por atores políticos. Então, a gente vê que o Estado está manipulando, de alguma forma, as redes sociais com a intenção de fazer uma determinada disputa narrativa. Tá? Então, como eu falei, essa produção ela vai ter um lado, que é o lado institucionalizado, que permite um certo tipo de financiamento, mas também existe um lado clandestino. E esse lado clandestino é o lado que vai permitir, principalmente, que alguns limites éticos sejam violados. Então, nessa produção clandestina de desinformação, é que a gente vai ver circularem os discursos de ódio, os discursos homofóbicos, os discursos racistas, que fazem parte dessa disputa narrativa política que a gente vê na contemporaneidade. Um caso que ficou, e permite não só escamotear os limites éticos, como também dificulta a responsabilização.
Um dos casos que ficou paradigmático nesse tipo de produção clandestina de desinformação, de fake news, foi o caso da Macedônia, né, onde alguns adolescentes descobriram que poderiam, a partir do chamado Google Ads, eu acho que vocês devem conhecer o Google Ads de vários espaços da internet, produzir notícias falsas e ganhar dinheiro com isso. Então, eles começaram a produzir notícias falsas, principalmente pró-Trump, na época das eleições nos Estados Unidos, e vendo que faziam dinheiro, né, investiram nessa produção. E aí eram notícias desse tipo aqui, né? O Papa Francisco proíbe católicos de votar na Hillary, Robert De Niro muda para Trump e choca Hollywood, a Oprah diz para Fox que algumas pessoas brancas deveriam morrer, as razões delas são inacreditáveis. Então, sempre notícias muito apelativas, né, que geravam muitos cliques e que nessa lógica do Google Ads e também do YouTube, que remuneram por cliques, faziam dinheiro para esses jovens. Então, aqui a gente vê uma produção que é clandestina e também totalmente desconectada do interesse político principal. Na verdade, os jovens lá da Macedônia não tinham nenhum interesse necessariamente se seria eleito Trump ou a Hillary. Né? O interesse deles era puramente financeiro. Né? Os caras estão do outro lado do oceano, mas estão interessados nesse mercado clandestino que essas ferramentas como o Google Ads e o YouTube proporcionam, né? Eu não sei se vocês já viram, mas para quem está interessado um pouco em conhecer um pouco, em entender um pouco mais essa face institucionalizada das fake news, tem um documentário no Netflix chamado Rede de Ódio, um documentário polonês, e mostra muito bem, assim, é um documentário não, é uma série de ficção, mas que mostra muito bem como funcionam os meandros dessa produção, né? E como uma face dela é institucionalizada, mas ao mesmo tempo é clandestina também. Então, muitas vezes, essas empresas de produção de conteúdo digital, que vivem de desinformação, elas vão terceirizar essa produção para outros produtores clandestinos, que aí vão poder fazer algo mais difícil de responsabilizar e com menos limites éticos, né? Então, a Maria Helena falou aqui, dando uma olhadinha no chat, poxa, me interessaria em participar da disciplina... então ela está falando da disciplina de estudos culturais, da Alejandra, né? Então, acho que a Alejandra depois pode falar um pouco melhor com ela. Parece que a disciplina foi adiada por um tempo. E aí o Cláudio está respondendo ela aqui, tá? Bom, então a gente falou, né? Como eu falei no início, a nossa proposta nessa fala era, por um lado, falar do eixo da produção, da circulação e da recepção. Então, agora a gente passa um pouquinho para falar do eixo da circulação, no qual a gente trata do principal meio de propagação desse tipo de conteúdo, que são as redes sociais. Então, quem acompanha o cenário político vai ver que, repetidamente, uma determinada rede, né, às vezes o YouTube, às vezes o Facebook, às vezes o Instagram, muito frequentemente o Instagram, protagoniza algum episódio ou algum escândalo em que está envolvida alguma espécie de desinformação, né? E isso aconteceu porque as redes sociais, assim como a internet como um todo, elas reduziram as barreiras para produção e para divulgação de informações. Então, na era pré-internet, para você conseguir produzir e circular conteúdo, isso exigia, por um lado, uma certa formação e, por outro lado, um investimento financeiro. Então, para você produzir um material noticioso, você precisaria participar de algum jornal, por menor que ele fosse, por mínimo que fosse um jornal de bairro, e essa produção precisava ser financiada de alguma maneira para que ela pudesse circular. Hoje em dia, houve essa redução de barreiras. O que é essa redução de barreiras? Qualquer um, na verdade, pode criar um blog ou um site de notícias a investimento quase zero, ou seja, sem a necessidade de recursos financeiros e sem a necessidade de ter uma formação técnica
ou de participar de um certo circuito social que legitima essa produção. E isso acontece principalmente nas redes sociais. E as redes sociais acabaram virando um protagonista do mercado de circulação de informações noticiosas, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem como fonte principal de informação as redes sociais. Então, é o meu caso, por exemplo, né? A maioria das notícias que eu vou ler num dia me chegam principalmente via WhatsApp. Então, o meu primeiro contato com as notícias no dia é via rede social. E aí, as redes sociais se tornaram, né, o polo, né, desse debate da desinformação. Tá? E essa desinformação vai circular muito nas redes sociais, porque a própria arquitetura das redes sociais favorece, de maneira que a gente não sabe se é intencional ou não, esse tipo de circulação. Então, existem diversos mecanismos nas redes sociais que favorecem a circulação de desinformação. Vou falar de alguns deles aqui. Né? O primeiro é a questão do anonimato. Então, nas redes sociais, é possível, de maneira ou às vezes incentivada pelas próprias redes, como é o caso do Twitter, em que muitos perfis, a gente vê circulando muitos perfis falsos, nem todos com intenções maliciosas. Então, a gente vê muitos com perfis falsos com finalidade de entretenimento. Né? Então, perfis de memes, esse tipo de coisa. Outras redes não incentivam tanto e até tentam diminuir a circulação de perfis falsos, mas, como um todo, essa não é uma questão de fato controlada nas redes sociais. E o que esse anonimato permite? Esse anonimato permite várias coisas. Um é o escamoteamento dos limites éticos, que a gente já falou, mas permite também muito a manipulação de interações nas redes sociais. Como vocês sabem, né, e a gente vê falar recorrentemente, as redes sociais funcionam a partir de algoritmos que ranqueiam o conteúdo que você vai ver. Então, se você entra no Instagram hoje, o que aparece no seu feed não é necessariamente todas aquelas pessoas que você está seguindo, mas principalmente aqueles conteúdos que estão bem ranqueados em termos principalmente de interesse da comunidade de usuários ou porque foi um conteúdo patrocinado, ou porque foi um conteúdo pago. Né? O anonimato vai permitir que atores políticos ou atores interessados em disputar uma narrativa manipulem interações. Então, como é que isso vai funcionar? Uma determinada pessoa pode criar ou contratar alguém que crie uma profusão de perfis falsos e eu posto um conteúdo lá acusando o candidato X de fazer aquilo e mando um monte de gente desses perfis falsos curtir e comentar. Isso a gente vê frequentemente e existem serviços profissionais que manipulam essas interações. Né? Um caso que ocorreu já há 2 anos e que evidenciou muito isso foi um caso em que, eu não lembro qual era a hashtag, mas os perfis de direita levantaram uma determinada hashtag no Twitter, só que todos eles continham o mesmo erro de ortografia, que era escrever Bolsonaro com L a mais no lugar errado. E aí você viu um hashtag que entrou no Trend Topics, mas entrou no Trend Topics com um erro de grafia. Isso indica claramente que esse tipo de interação não era um tipo de interação legítima na plataforma, mas era uma interação que estava sendo realizada pelo que a gente chama de robôs. Né? Ou seja, perfis. Pois não? Desculpa. Além disso, eu me lembro dessa época, se eu bem me recordo, estou puxando na memória, foi o caso do Moro. Eu acho que foi fechado com Bolsonaro, essa hashtag. Mas além disso, né, além da gente ter o mesmo erro, tem algumas ferramentas que também estão acusando, nesse mesmo caso, se for esse que eu estou puxando na memória, que tem um período curto, né? Tem uma ferramenta que conta em quantas hashtags estão saindo com aquilo por, sei lá, por segundo, por minuto. E aí você vê que é um número muito maior do que, sei lá, 1 milhão por segundo. É muito impossível pessoas fazerem isso. Precisa ser feito por uma máquina. Nesse caso, a gente teve os 2 eixos participando desse aspecto que deu a desconfiar que fosse o uso de robôs.
Isso é interessante, né, de algumas das ferramentas que vão ser comentadas nesse curso, porque existem ferramentas que vão permitir exatamente isso, né? Você monitorar fluxos de interações que são espontâneas e fluxos de interações que são automatizadas, né? A Angel aqui está falando que sempre quis entender melhor as questões de como funciona a produção e circulação. Inclusive, no final, vou recomendar um artigo, né, que eu escrevi com o Rodrigo e alguns colegas, que detalha um pouco mais isso, remetendo a vários outros trabalhos, né, vários outros trabalhos especializados que comentaram um pouco isso também. E tem o tempo de vida dos... E ainda tem isso, né? Esses perfis anônimos, em geral, vão ser perfis anônimos. Aí existem diversos graus de sofisticação. Existem perfis anônimos que são criados, ficam rapidinho, bombam uma hashtag e saem do ar. Mas existem perfis muito sofisticados, que são criados, alimentados, inclusive se criam personalidades para esses perfis. Então, existe tanto o robô classicão, né, o robô, digamos, baixo nível, assim, que entra para fazer métodos de interações e depois some, muitas vezes com nome esquisito, né, do tipo X972839, uma coisa claramente automatizada. Mas existem perfis também que, por exemplo, existe uma eixo de atuação dessa produção em que as pessoas criam um determinado número de WhatsApp, esse número começa a participar de vários grupos e vai se legitimando como autoridade nesses grupos. Participa de interações, posta foto, não sei o quê, e aí ele vira uma referência nessas comunidades, e a partir disso ele consegue influenciar outras pessoas, né, e consegue influenciar perfis reais. Então, tem vários graus de reprodução, de refinamento desse tipo de perfil falso, né? É o que chamam, né, de fazenda de likes, como a Alessandra está falando aqui. Eu não vou mostrar nenhuma foto aqui na apresentação, mas se vocês colocarem no Google fazenda de likes, vocês vão ver que são paredes, muitas vezes feitas fora do Brasil, né? Paredes de celulares e mais celulares, que eles usam para fazer para manipular esse fluxo de informação, esse fluxo de interação. Tem um documentário muito interessante também na Netflix, chamado Conspiracy Hunter, em que eles criam, na verdade, esse é um documentário em que eles vão criar uma determinada teoria da conspiração, muito louca, que vai falar de como a AIDS chega nos Estados Unidos, uma coisa bem insana. E é interessante que eles criam isso, né? É um pouco eticamente questionável esse procedimento documentário, mas o interessante é que eles mostram como você consegue transformar uma teoria da conspiração que nasce na cabeça de 3 pessoas em algo que ganha proporções e começa a circular. E é justamente um desses tipos de perfis que eu estou falando, né? Um perfil que é criado com o intuito de virar uma determinada autoridade em certa comunidade. Tá? Então, eu estou falando, nesse momento, dos mecanismos das redes sociais que permitem a circulação de desinformação. Então, falei, em primeiro lugar, do anonimato, e agora a gente pode falar dos chamados recursos de compartilhamento. A maioria dessas plataformas se baseia na frequência, né, na audiência que elas têm. E para ter mais audiência e para que esses conteúdos dessas plataformas circulem mais, eles criam diversos mecanismos para viralizar internamente as plataformas, principalmente, esses conteúdos. E esses mecanismos de compartilhamento, né, que são essas ferramentas que a gente tem no Instagram, por exemplo, de compartilhar, que a gente tem no WhatsApp, de reproduzir uma mesma mensagem para várias pessoas, vão permitir a redistribuição de conteúdos em cadeia. E é diferente do que acontecia na era pré-internet. Né? Na era pré-internet, existiam boatos, existia desinformação, mas a diferença do que a gente tem hoje em dia é justamente a disfuncionalidade da propagação. Isso é permitido, em parte, por esses recursos de compartilhamento. Então, quando você pega uma notícia falsa e consegue jogar ela para 250 pessoas ao mesmo tempo no grupo de WhatsApp, e essas 256 pessoas podem, ao mesmo tempo, repostar isso para mais 256 pessoas em cada grupo, isso gera uma cadeia possível de redistribuição que faz com que a coisa corra muito rápido.
e que você propague uma coisa para muita gente de maneira muito fácil. Antigamente, para você ter esse potencial de propagação, você tinha que ter um meio de difusão muito grande, né? Você precisava estar vinculado a uma TV, você precisava estar vinculado a um rádio, você precisava estar vinculado a um jornal. Hoje em dia, isso é possível de fazer com muito mais facilidade, tá? Justamente por esses mecanismos de compartilhamento. Uma das causas disso, né, que a gente viu na Índia foram os chamados linchamentos de WhatsApp. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são linchamentos que passaram a ocorrer na Índia, principalmente em função desse mensageiro chamado WhatsApp, em que as pessoas divulgavam um boato a respeito de alguém, né, que fulano tinha feito isso ou aquilo, e esse fulano acabava sendo linchado por notícias que muitas vezes eram uma mentira. E isso tem a ver justamente com essa propagação descontrolada e com a instantaneidade que essas redes permitem, né? As redes sociais, elas vão permitir que você tenha um conteúdo sendo circulado quase que instantaneamente, né? A Débora comentou um pouco isso nessa análise que foi feita, e a gente já viu isso ser analisado em diversos trabalhos, né? Então, um trabalho que verificou isso, eles viram que esse aqui é o caso da Marielle, né? Eu não sei se vocês estão lembrados do caso da Marielle, em que ela foi acusada de ter alguma ligação com algum traficante do Rio de Janeiro, e tinha uma foto que circulava com ela, acho que ao lado do traficante, ou alguma coisa assim, né? Era uma montagem aparentemente grosseira, e em 70 horas, né, em 7 horas, essa montagem atingiu um universo que era monitorado de 7.000 pessoas. Então é muito rápido. Então isso era um universo que foi controlado de 10.000 pessoas em grupos abertos de WhatsApp. Eles viram que em 7 horas, dessas 10.000 pessoas que eram monitoradas, 70% delas receberam essa mensagem. Isso faz com que a reversibilidade de uma notícia falsa, né, a contra-desinformação, seja muito pouco eficiente. Porque, uma vez que aquela notícia já circulou por um universo tal, quando você está circulando o desmentido já é notícia velha, então já não é tão interessante. E 2, ele em geral, ele não é tão apelativo quanto a desinformação original. Então aquilo se propagou tão rápido que você não conseguiu controlar, né, embarrear aquilo no momento correto. Quando chega o desmentido, ele já não tem mais o mesmo potencial. Então a informação que fica prevalecendo, muitas vezes é a desinformação, e o desmentido acaba passando batido, acaba passando despercebido, né? Tanto o caso dessa possibilidade de anonimato, quanto os recursos de compartilhamento e a instantaneidade, são características arquitetônicas dessas plataformas de redes sociais que vão permitir que essas plataformas sejam o epicentro da desinformação. A gente vê frequentemente as plataformas com um discurso de que estão implementando mudanças para diminuir essa propagação de desinformação, mas a grande realidade, na maioria das vezes, é que elas tentam diminuir só no compasso de que isso pegue bem para a opinião pública. O Instagram, por exemplo, o WhatsApp, por exemplo, diminuiu alguns recursos, algumas das possibilidades de compartilhamento. No entanto, ainda é muito possível você compartilhar conteúdos em massa no Instagram, repercutir conteúdos em massa. Inclusive, eles adiaram até o lançamento de alguns recursos no Brasil, justamente para não interferir tanto do processo eleitoral, mas a grande verdade é que o WhatsApp agora vai permitir um compartilhamento em massa ainda maior a partir das mudanças que vão ser implementadas na plataforma depois de outubro, depois das eleições. Aí o Cleiton falou aqui, estudos de casos de análise de perfis de usuários agrupados, o hashtag no Twitter, então um estudo que ele colocou aqui.
É da Sociedade Brasileira da Ciência, é isso? Não. SBC. Ah, não. É da Análise Inclusive, Escola Regional de Banco de Dados. inclusive É eu interessante, porque separa usuários que são bots de não e analistas. É bem interessante. Existem alguns perfis, né? Uns perfis não, algumas páginas, vou até copiar o link aqui para vocês, que permitem que a gente verifique, né, perfis falsos. Então tem esse é um gringo, mas tem um brasileiro também, deixa eu ver se eu acho aqui. Bootometer, eu não estou achando o brasileiro aqui, mas são alguns sites que vão permitir, que vão classificar alguns perfis. Pegabot, isso mesmo. Perfeito, Cleiton. E o Pegabot ele vai classificar determinados perfis com a probabilidade daquilo ser falso ou não, com base no comportamento dele, né? E aí a Alessandra fala que o dano da desinformação já está causado, não garantindo que a verdade seja distribuída na mesma velocidade que mantém a notícia falsa fresca, né? Uma coisa que proporciona uma propagação muito mais veloz das notícias falsas quando comparadas às notícias verdadeiras é que elas têm alguns recursos de attention grabbing, assim, para capturar a atenção que muitas vezes notícias falsas não têm, né? Então, por exemplo, eu vou falar de alguns deles mais adiante. Tá? A Débora levantou a mão aqui. Pode falar, Débora. Oi, Renê, não sei se te incomoda eu ficar te cortando, é porque eu Não, pode falar à vontade. Então, assim, eu estava lendo teu artigo ontem, já que a gente tocou nesse assunto, vou até falar uma coisa que veio à minha mente, assim. Quando eu li, eu pensei numa coisa, né? A gente está falando da arquitetura das redes sociais, como é que isso está relacionado com a disseminação, com a parte de disseminação dos fake news. E aí lá na última parte, na última sessão, você fala da cognição, né? Unindo os dois, assim, eu fico pensando num perigo, num risco, né? Eu queria saber o que você pensa sobre isso, que é assim, a gente hoje, né, quando a gente vai, sei lá, programar um algoritmo, alguém que seja de tecnologia, você coloca ali alguns parâmetros para isso, então você diz, sempre que tiver a coisa X, o que vai acontecer é a reação Y. Só que você perde controle disso muito rápido, se a gente estiver falando de uma escala muito, muito larga, né? E aí, isso basicamente está querendo dizer que a gente nunca vai ter um controle, né, um processamento de informação, daquela quantidade de informações. Nenhum ser humano, não existe essa capacidade hoje. Tanto que a gente tinha na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, computadores humanos que, claro, não chegam nem aos pés do que a gente tem hoje realmente com computação. E aí, qual é o problema disso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, o algoritmo e a rede social ela é uma terra de ninguém. Você está falando aí da dificuldade da gente fazer um contra fake news, mas isso me parece meio que um campo que a gente não tem que fazer, assim. Na minha impressão, o que a gente vai fazer se a gente não consegue nem realmente controlar, agir dentro do algoritmo de uma forma efetiva? Porque isso não é filho de ninguém. O que a gente faz com isso? Você está falando desses fatos, mas você tem alguma opinião sobre como é que a gente poderia contra-atacar nesse sentido, esse fenômeno de desordem informacional? Então, né, as pessoas que têm estudado esse fenômeno sempre apontam que a mitigação dos efeitos negativos desse tipo de conteúdo falso, malicioso, ela é sempre multifatorial. Então, precisa envolver diversos agentes da sociedade com ações diferentes de curto, médio e longo prazo para que isso possa ser contornado, né? Uma esfera muito importante, que já é muito debatida, é a esfera de ações legais. Então, as redes sociais, elas correm muito soltas, mas não precisa ser assim. Diversos países têm implementado medidas para tornar mais fácil a responsabilização de agentes que propagam ou se beneficiam de notícias falsas. Né? Existe todo um aparato legislativo que está sendo construído no Brasil, alguns bem construídos, outros mal construídos, mas essa é uma das esferas que você tem que pensar. Sem algum grau de atuação da justiça e de punição desses indivíduos, fica difícil. Qual é a dificuldade de fazer isso? A dificuldade de fazer isso é você conseguir
vedar a circulação de conteúdos ilegítimos ao mesmo tempo que preserva a circulação de conteúdos ilegítimos. Porque quando você passa a acionar a esfera judicial, o que se corre o risco, né? Falando bem brevemente, é que você crie mecanismos que coíbam a liberdade de expressão. Então, esse é uma primeira dificuldade, né? A segunda dificuldade dessa esfera de ações legais é você conseguir regular nacionalmente plataformas que muitas vezes são internacionais, né? Então, isso tem sido feito com alguma eficiência, mas existem interesses econômicos e políticos que são muito difíceis, né? É muito difícil você chegar e falar, né, para o cara... Hoje o Twitter é controlado pelo homem mais rico do mundo, né? É muito difícil você chegar para o homem mais rico do mundo e impor qualquer tipo de sanção, né? Então isso é muito difícil. Mas isso é a esfera das ações judiciais. E existe também uma esfera das ações educativas, que é a que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, nem vou adiantar esse tema, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, que é o que mais me interessa, na verdade, nessa questão das fake news. Mas posso... Dá licença. Fala, Rodrigo. E tem uma coisa, eu também não queria ser o do contra, mas tem uma coisa que eu acho importante no combate à fake news. O letramento é, obviamente, fundamental, mas sobre definir quem é o dono da verdade. Obviamente, você tem notícias falsas, que são, obviamente, falsas, claramente falsas, tem que ser combatido. Mas essa linha, às vezes, é tênue. É tênue. E eu dou um exemplo claro aqui. Eu acompanho, por motivos acadêmicos também, a guerra na Ucrânia agora, por exemplo. O que tem de contra-informação, assim, tem mais contra-informação do que informação. E isso eu estou falando de Guardian, de El País, dos grandes veículos de imprensa internacional. Inclusive, e isso é o mais preocupante, como um dos meios de combate à desinformação são as agências de checagem, que elas são um filtro entre o que é real e o que não é real. E elas funcionam, em geral, muito bem. Só que, nessa guerra, eu vi, inclusive, checagem de fato errado. Então, você tem a notícia, que supostamente é falsa, ela vai para a agência de checagem, a agência de checagem checa como falsa, mas ou ela é verdadeira, ou então não se tem como apurar se aquela notícia de fato é verdadeira ou falsa, porque não tem repórter na linha de frente. Então, você dá uma chancela de uma agência de checagem, um carimbo, dizendo que aquela notícia é falsa, sem ter como fazer isso, é um perigo. Porque é o ponto. Quem é que é o dono da verdade? Não é tão simples esse combate, é complicado. Esse ponto que o Rodrigo levantou é um ponto muito bom, né? Inclusive, uma das esferas que tem sido feitas, né, de combate é uma esfera das tecnologias digitais e dos algoritmos. Então, esse Pegaboot, né, e o Bootometer e algumas outras são ferramentas que permitem avaliar alguns parâmetros para ver se aquele perfil ou se aquela informação é falsa ou verdadeira. Mas uma coisa que o Rodrigo está colocando, né, e o Pablo Ortelato também, que é um cara que pesquisa isso, coloca isso. Quem tem o domínio da verdade? Por isso que isso é tão tênue também, né? Ou seja, quem define o parâmetro de quem é verdade ou não é? Então, isso é muito difícil, né? Eu já vou até pular algumas partes da apresentação e vou partir direto para falar da questão do letramento, também porque está me faltando pouco, não me falta mais muito tempo aqui, então eu vou tentar fechar em 20 minutos para poder passar a palavra para o Rodrigo. Mas uma das esferas de ação que a gente pode ter é justamente a esfera das ações educativas, tá? E por que isso, né? Um dos motivos da desinformação se propagar com tanta facilidade, e aí analisando aqui o caso do Brasil, é justamente o baixo grau de letramento dos indivíduos, tá? Para quem não conhece o sentido do termo letramento, né, é um termo que a gente usa na linguística, nos estudos da linguagem e na pedagogia em geral, para designar o grau de inserção e as habilidades do indivíduo em lidar com textos escritos. Essas habilidades vão desde as habilidades mais rudimentares,
que são as habilidades de decodificação, que é aquela habilidade, por exemplo, de você olhar uma sequência de letras e ver que C mais A mais S mais A é casa. Então, isso é o mais básico, é fazer a conversão do grafema em fonema. As capacidades, passando pelas capacidades de compreensão, é você entender que aquilo forma uma palavra, que aquela palavra está formando uma frase, e conseguir extrair o sentido daquelas frases que você está lendo. Há habilidades mais complexas, que são as habilidades de ler algo e conseguir avaliar aquilo. Para nós que somos falantes da língua, né, que temos nível universitário, que estamos aqui discutindo aspectos da circulação de informação, isso pode até parecer muito falso, muito fácil, mas na verdade é que no Brasil, né, apenas 12% da população tem um grau, isso é de uma pesquisa que foi feita em 2018, tem um grau de letramento considerado alto. Né? Considerado alto é o seguinte, é você conseguir, isso foi uma pesquisa feita pelo... Quem faz essa pesquisa no Brasil é um instituto chamado Instituto Paulo Montenegro, que vai divulgar justamente essas estatísticas que vocês já devem ter visto, do chamado analfabetismo funcional e funcionalmente alfabetizado e funcionalmente analfabeto. Né? Então, esses 12% são as pessoas consideradas funcionalmente alfabetizadas e proficientes. Ou seja, que são aquelas pessoas que conseguem ler e, além de tudo, avaliar as informações emitindo opiniões sobre elas. Né? A gente vai ter no Brasil apenas 12% de pessoas que têm essas capacidades. Isso significa que os outros 88% das pessoas estão muito suscetíveis a receber um determinado conteúdo e não conseguir julgar se ele é verdadeiro ou não, a partir de muitas pistas que a gente pode ter sendo um falante letrado e principalmente sendo um falante letrado nas tecnologias da informação. Hoje em dia se diz que não basta ser letrado no sentido de você ter uma capacidade, habilidades cognitivas, críticas que te permitam avaliar um conteúdo, mas você também tem que ser letrado na tecnologia digital. É o que a gente chama de letramento digital também. Então, você tem que conhecer as ferramentas digitais para conseguir analisar certo tipo de conteúdo. Né? E eu trouxe um exemplo aqui de uma notícia que saiu no Mogi Guaçu Acontece, e aí é uma notícia sobre a pandemia também, pandemia de fraudes. O Comitê Científico acusa a Organização Mundial da Saúde por crimes contra a humanidade. Eu acho que a maioria de vocês já consegue perceber que é um conteúdo falso, por diversos elementos, mas é uma capacidade que muitos dos falantes de língua portuguesa vão ser privados de identificar. Né? E aqui a gente tem diversas pistas. Né? A gente consegue ver que não é um veículo que parece muito confiável, né? Mogi Guaçu Acontece, patrocinado pelo Street Motos Compra e Venda. É uma coisa que já parece meio esquisita de cara. Né? A gente consegue ver que existem várias inconsistências em termos linguísticos aqui. Então, a gente já vê aqui um erro de concordância logo na primeira parte do lead dessa matéria. Os testes de Covid não conseguem. Tem diversos erros, mas a gente pode pegar outro aqui, uma repetição do quê. Então, são erros muito rudimentares que não são incomuns no jornalismo profissional, mas que no conjunto da obra vão indicar uma produção muito amadora de conteúdo. Né? Então, eu estava lendo aqui a Isabelle, que já tinha colocado há algum tempo, né? Talvez esteja fora do nosso controle individual. Acredito que o que podemos fazer é não clicar em notícias. Assim, esse é o grande problema da desinformação, né? É que se não existem ações organizadas e estrategicamente coordenadas para combater esse problema não é mitigado. Então, você pensar, né, cada um pode fazer a sua parte não clicando, mas apenas fazer isso é muito difícil, né? Não clicando, não compartilhando, é muito difícil você conter a escala. Né? O problema que a Débora falou é exatamente isso. Né? O problema que a gente tem na desinformação é o problema, na atualidade, é o problema de escala. Mas voltando aqui,
seria equivalente ao Diogo, carro de som, dando anúncio do fim da pandemia no meu bairro. Aconteceu isso mesmo, Alessandra? E sim, aconteceu de um carro de som passar avisando o fim da pandemia. Né? São os primórdios, né, é tipo o carro do ovo passar anunciando o fim da pandemia, né? É a forma mais rudimentar de fake news, né? E aí a gente tem a questão das inconsistências linguísticas, a questão da confiabilidade do veículo, a questão da matéria não vir assinada. Não é um problema isso, né? Porque o jornalismo profissional também a gente vê matérias não assinadas, mas a gente vai ver que vários elementos vão se somando e vão trazendo pistas para a gente. Um falante que ele é letrado, que é proficientemente letrado, ele, pela exposição a tipos de conteúdos jornalísticos com algum grau de confiabilidade, ele vai conseguir perceber não só essas pistas, como ele também vai conseguir, né, ter a postura que é necessária para o problema que o Rodrigo colocou. Né? Um falante com mais ferramentas cognitivas para avaliar textos escritos e textos como um todo, ele vai conseguir pegar um material, mesmo que seja de um grande outlet de notícias, né, como seja do The Guardian, seja do Globo, e conseguir avaliar aquilo criticamente. E vai conseguir avaliar uma coisa que muitos falantes não conseguem fazer, que é fazer a distinção entre o que é opinião e o que teoricamente, um fato. Né? Muitos falantes sequer têm essa capacidade. Né? Essa pesquisa do Instituto Paulo Montenegro avalia justamente isso. Né? Uma das coisas que ela compara é o quanto o falante consegue avaliar se algo é opinião ou não. Né? Essa pessoa que consegue ler e entender, mas não consegue criticar ou avaliar essa opinião, eles classificam no nível intermediário. Né? O proficiente vai ser aquele que já vai ter um nível de classificar se aquilo é uma opinião ou não. Inclusive, né, vários trabalhos vêm mostrando, né, algumas características linguísticas que eu acho que quem já está circulando nesse mercado de desinformação já consegue identificar. Né? Então, o pessoal lá de São Carlos identificou, por exemplo, que as notícias falsas, os títulos das notícias falsas vão tender a ser aqueles títulos imensos que, em geral, a notícia falsa tem a seguinte estrutura, né? Ela compacta muito no corpo, traz pouca informação no corpo, em geral informação redundante, e muita informação no título, que é justamente para contornar essa estratégia que a Isabelle falou aqui. O que acontece hoje em dia? A maioria das pessoas recebe conteúdos via WhatsApp e via outras redes sociais e sequer chega a clicar. A pessoa lê o título da notícia, assume aquilo como verdadeiro e segue a vida. Isso é uma das coisas que as notícias falsas tentam capturar esse comportamento e elas fazem o seguinte, para evitar que você não consiga se comunicar porque a pessoa não entrou no título, eles colocam tudo no título e quando você clica no título, é uma matéria, às vezes, de um parágrafo que praticamente não fala nada. Né? Então, a gente vê isso frequentemente sendo reproduzido nesse mercado de desinformação. Títulos grandes e corpo do texto pequeno, desinformativo e redundante. Né? Uma outra coisa que a gente vê também é esses recursos de captura de atenção. Isso a gente vê frequentemente no WhatsApp. Então, são mensagens que usam palavras de convocação, né, do tipo aviso, urgente, o Brasil está em perigo. A gente vê frequentemente esse tipo de coisa. E apelando, muitas vezes, para uma pauta apelativa. Né? Apelando para uma pauta apelativa, fica um pouco redundante, mas o que caracteriza isso, muitas vezes, com palavras de cunho sexual. Né? A gente vê que a questão sexual, na verdade, tem sido uma grande bandeira nessas disputas narrativas. Né? A direita tem feito uso recorrente de pautas de cunho sexual como um instrumento dessa disputa narrativa. Então, isso é uma outra característica linguística que a gente vê frequentemente e que aí entra justamente o desenvolvimento das habilidades de letramento. Os falantes mais letrados vão conseguir perceber essas pistas
e avaliar criticamente esse material. Não necessariamente enquadrando como uma desinformação de cara, não necessariamente descreditando essa informação de cara, mas tendo alguma ressalva na incorporação dessa informação. Coisa que os falantes menos letrados não vão ter capacidade. Então, uma das soluções, né, que foi a pergunta que a Débora fez, está em justamente tentar desenvolver o grau de letramento dos falantes. Qual é a grande dificuldade aí? A grande dificuldade é que estratégias educativas, em geral, são estratégias de longo prazo. Isso exige toda uma reconcepção dos currículos, que passa por uma reconcepção da praxis nas faculdades de letras, para que isso chegue lá na ponta e você gere e você possa produzir um ensino mais crítico e mais voltado para o letramento, ao invés de habilidades de decoreba e habilidades de decodificação simplesmente. Mas esse é o grande problema, né? O grande problema disso é que as estratégias educacionais não são fáceis de implementar. Isso tem todo um ciclo que precisa ser reconcebido para que isso possa fazer efeito. Existem estratégias de letramento pontual, né? Alguns países, a África do Sul, por exemplo, tem um pool de instituições que implementam cursos de treinamentos. A Suécia também tem iniciativas assim, eles vão lá, treinam funcionários públicos, oferecem treinamentos de curta temporada em escolas, mas, na verdade, isso não é algo que vai mudar drasticamente as habilidades, né? Vai redimensionar, né, o perfil de letramento dos falantes no Brasil, mas são estratégias muito pontuais, né? Então, por isso que sempre se diz que a solução da desinformação, a mitigação dos efeitos, tem que ser multifatorial, né? Tem que passar pela lei, tem que passar pela sociedade civil e tem que passar também pelas instituições de ensino que passem a se preocupar mais com esse fenômeno e implementar estratégias que possam reverter esse cenário. Tá? Aí o pessoal que a Débora falou no... porque eu quero, estou comentando aqui o caso da pandemia. Conheço muitas pessoas com alto grau de educação formal que são completamente tapadas, né? Precisamos de um letramento crítico e reflexivo, né? Quando a gente fala de letramento, são essas habilidades críticas e reflexivas. Elas estão muito associadas a um determinado grau de educação formal. Então, as pessoas com mais alto grau de educação formal tendem a desenvolver mais frequentemente essa capacidade, mas não é uma relação de 1 para 1, né? Ou seja, você se educou mais formalmente, necessariamente você vai ter mais habilidades críticas, né? O Felipe falou assim, professor, um aspecto interessante que você ressaltou no artigo é a utilização de verdades de forma enviesada, servindo de base para narrativas falsas. É justamente o que o pessoal chama de malinformation, né? É um recurso típico desses veículos de notícia mais polarizados. Então, a gente vê esse tipo de... né? A gente tem no cenário do jornalismo hoje em dia alguns veículos que são muito alinhados a uma determinada ideologia. Então, para mencionar 2 casos, eu vou falar aqui no caso da direita, que é o caso daquele... Como é que é o nome daquele do Maynard, Rodrigo? Eu esqueci agora. Também esqueci. Antagonista. O Antagonista, né? E no caso da esquerda, por exemplo, o Brasil 257. São 2 veículos que tendem a fazer... às vezes, distorcer um pouco notícias verdadeiras ou dar uma outra leitura, ou forçar uma outra leitura de notícias verdadeiras, justamente com essa intenção de fazer essa disputa de narrativas, né? Posso Aí eles... Pode comentar. Porque o Felipe fala que com base que fala de informações verdadeiras com base para narrativas falsas, mas não necessariamente a narrativa precisa ser falsa. O Ortelhado chama isso de informação de combate. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de hoje. E quem é mestre em fazer isso é a RT, a Russia Today, né, que é a empresa estatal russa de informação. Saiu uma notícia hoje dizendo que o exército canadense permitiu que os soldados homens usem farda
de saia. A farda dos soldados homens, se eles bem quiserem, podem ser uma saia. É verdadeira a informação. Não tem nada de falso. Agora, com que sentido, com que propósito a RT está divulgando isso? É para criar cisânia, porque sabe que é um tipo de notícia que cria divisão na sociedade. Que vai ter gente que vai aplaudir, vai ter gente que vai. Como assim, soldado de saia? Então, não precisa nem ser. A narrativa não precisa nem ser falsa, pode ser tudo verdadeiro. Mas é uma notícia claramente mal intencionada, que talvez caiba no mal information. E às vezes muito direcionada para um determinado público específico, né? Que é uma notícia que em determinado público se sabe que vai causar cisânia, que vai causar ativação, né? Vai ressaltar os ânimos. Eu peço desculpa pelo finzinho aqui, eu fiquei um pouco nervoso com a questão do tempo e corri um pouco demais. Peço desculpa se não ficou muito claro, mas já aproveito a passar a palavra para o Rodrigo, né, que vai falar dessa questão eleitoral. E esse aqui foi o texto, né, que a gente enviou para vocês. E todas essas referências que eu citei aqui no rodapé dos meus slides, se vocês quiserem, depois também vou colocar os slides à disposição da Alejandra para ela poder compartilhar. Se vocês quiserem procurar essas referências, as referências estão lá no artigo, tá? Então, vocês podem, que a Alejandra já compartilhou com vocês. Então, agradeço a paciência de todos, desculpa aqui a minha enrolação no finalzinho, e passo a palavra para o Rodrigo. Nada, René, muitíssimo obrigada. Não foi enrolado, não. Foi super claro. Boa tarde. Não se preocupe, que eu acho que eu enxuguei bastante, acho que eu vou ficar dentro do tempo. Espero. Você vai botar o slide, René? Uma coisa que eu queria te pedir, René, por favor, é porque essas letrinhas no chat são muito pequenininhas, eu estou sem óculos, eu tenho que apertar o olho para ler. Então, eu posso perder. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que for relacionada a mim, me chama a atenção que eu dou uma olhada. Tá bom? Bom, boa tarde, aos colegas, a todos. Pode passar para o segundo. Eu vou apresentar, eu faço, terminando o doutorado na Universidade de Coimbra, no SES 20, né, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares, inclusive com a orientação do professor René. E a ideia aqui é tentar passar da parte teórica para a parte prática, né? Mostrar como talvez, possivelmente, as notícias falsas causam um efeito prático na sociedade, que nesse caso específico é a possível influência no comportamento eleitoral, né? Na escolha do voto do eleitor. Essa pesquisa foi dividida em duas partes. A primeira foi realizada durante as eleições municipais de São Paulo de 2020, a eleição que foi disputada entre o falecido Bruno Covas, pelo PSDB, contra o Guilherme Boulos, do PSOL, e o Bruno Covas ganhou com uma boa margem. E a segunda parte vai ser, muito provavelmente, realizada em outubro, e também, muito provavelmente, o enfrentamento do ex-presidente Lula com o atual Bolsonaro. O objetivo principal é tentar identificar, acessar, observar essa tal possível influência da disseminação e do consumo de notícias falsas na escolha do voto do cidadão comum. Não é tão simples assim, mas esse é o objetivo. A pesquisa de São Paulo, assim como a próxima também, foi realizada presencialmente. Inclusive, lá em cima, o René deixou passar, mas acho que foi a Denise. Eu não sei se eu vou achar agora o comentário dela, mas achei aqui. A Denise falou que, com a exclusão digital, mesmo os que têm acesso às redes podem ser fortemente atingidos pela desordem informacional. Não, ela reproduz oralmente também. Então, a ideia de fazer a pesquisa presencial, a gente aplicou questionários com os eleitores, no caso, no município de São Paulo,
durante e após o segundo turno das eleições, né? A ideia é exatamente essa. Existem várias pesquisas sobre notícias falsas, desinformação, mas a grande parte delas é centrada no ambiente online, na internet. Porque, por óbvio, é o habitat natural da desinformação. Mas a nossa intenção foi tentar transbordar esse ambiente online e tentar ver até que ponto a penetração dessa desinformação, na sociedade normal, da sociedade fora das redes. Por isso a ideia de fazer os questionários presenciais e não online, que seria muito mais fácil, muito mais barato, teria a grande vantagem de poder ser feito em maior número, abrangendo mais gente. Obviamente, a pesquisa presencial, por questões N, inclusive financeiras, não se pode fazer com tanta gente assim, mas mesmo assim conseguimos um nível de confiança, foram 271 questionários aplicados, conseguimos um nível de confiança de 90%, que para os estudos sociais é um nível bastante aceitável. Pode passar, René. Bom, quando se pergunta se há, o que vocês acham? A influência das notícias falsas, fake news que chamam, né, a desinformação, tem influência na eleição? Pode mudar a eleição? Acho que a resposta consensual, talvez não consensual, mas acho que o senso comum diria que, claro, sim. Imagino pouca gente falando que não acredita que uma fake news possa... Vou parar de falar fake news, desculpa. Uma notícia falsa possa mudar o voto de alguém. Só que uma coisa é o senso comum e outra coisa é a academia, né? E na academia não é tão simples assim você comprovar, você observar essa influência. Não são tantos estudos nesse sentido feitos até hoje. Bem verdade que nos últimos poucos anos há um aumento desse esforço, mas ainda assim não são muitos, são poucos, e esse é mais uma tentativa. Mas mesmo, estamos falando de desinformação, de notícias falsas. Mas mesmo quando falamos da mídia tradicional, da influência que a mídia tradicional possa ter na opinião pública, por incrível que pareça, que também parece senso comum que, claro, como a Globo não interfere na opinião pública, mas há uma disputa longeva na academia entre um grupo que, de fato, crê que, óbvio, há influência da mídia tradicional, estou falando de mídia tradicional aqui, na opinião pública, mas também há um outro grupo que diz que não há influência da mídia tradicional, ou parte desse grupo fala, olha, é até possível que haja essa influência, mas não temos meios de comprovar. Então, se não temos meios, como se faz, né? Mas essa pesquisa que está sendo desenvolvida foi alicerçada num trabalho teórico de um teórico, né? O John Zaller é um americano. E ele é partidário do grupo que acredita que sim, que a opinião pública é influenciada pela mídia tradicional. O que tentamos fazer aqui simplesmente é fazer uma adaptação da teoria dele voltada para a mídia tradicional para as notícias falsas, para a desinformação. Essa teoria é centrada em dois pilares, né? O primeiro é que todos nós não consumimos, não somos influenciados por um conteúdo informativo, seja ele qual for, de maneira igual. Então, ele bota uma frase aqui, está muito pequeno, não consegui ler, mas ele diz que é o casamento, que a informação é o casamento entre que toda opinião é um casamento entre informação e predisposição. E isso é importante para a pesquisa, a gente vai falar mais um pouco disso daqui para frente. E o mais importante aqui é o tal, eu não me lembro se o René citou isso ou não,
do confirmation bias, né, no viés de confirmação. Que basicamente é o seguinte, imagino que uma parte saiba, mas basicamente é o seguinte: as pessoas tendem a acreditar naquilo que vai ao encontro das suas próprias convicções prévias. Então, medir simplesmente a disseminação de informação, de desinformação, de notícias falsas, sem levar em conta como cada indivíduo, cada um de nós vai interpretar aquela informação, é um problema. Então, isso tem que estar sempre em mente. E o segundo pilar, que é o importante para a dificuldade de você, a dificuldade antiga de se medir a influência da mídia tradicional, e nesse caso das notícias falsas, na opinião pública, é que o Zahler diz que a dificuldade está em fluxos de informações que se autoanulam. Então, desculpa, eu vi aqui. Professor, além da exclusão digital... Eu posso ler as mensagens para você. Aqui a Denise fez um comentário. René, você está sem som. Desculpa, eu não li aqui porque o meu feed aqui estava parado, aí agora que eu vi para baixo. Não, mas eu posso ler, não se preocupe. Denise estava repetindo, ou seja, reescrevendo um comentário muito interessante que ela tinha feito antes sobre a exclusão digital. A ver se eu consigo ver o comentário anterior que ela tinha feito também muito interessante. Com a exclusão digital, mesmo os que não têm acesso às redes podem ser fortemente atingidos pela desordem informacional, não? Ela se reproduz oralmente também. Ela tinha dito antes. E agora disse, sim, a exclusão digital, sobretudo no Brasil, precisa ser considerada nas nossas pesquisas. Os questionários presenciais podem ser muito importantes, e claro. Obrigada por são caros. meu comentário. São complicados de se fazer. O online é muito mais simples, mas é verdade, é importante. E Felipe Alvarenga falou, professor, além da exclusão digital, que é social, racial e até regional, no caso brasileiro, é possível entender o uso de bots como um outro fator que pode distorcer as informações nas redes? Penso sempre nas tentativas recentes de realizar um data pool e no quanto elas não condizem com a realidade. Esses data povos são ótimos, as enquetes de Facebook, de Twitter. Mas acaba que é o mesmo caldo de cultura, né? Então, no fim das contas, e o importante disso é que isso transborda. É uma das nossas tentativas ver isso também, de como isso transborda uma simples enquete de Twitter para o cara na padaria conversando com um colega. E é difícil identificar esse efeito cascata que tem. É bem difícil. Mas, enfim, deixa eu ver onde eu estava. Bom, e o segundo pilar é desse de fluxos de informações que são... Temos que perceber uma coisa. O nosso querido John Zahler é americano, ainda, não morreu, está vivo. Ele é americano, uma realidade bipartidária. Lá existem democratas, lá existem republicanos, lá existem, inclusive, TVs democratas, ou pelo menos não declaradamente, algumas até sim, e outras mais conservadoras. Então, há um certo equilíbrio, que por vezes é quebrado, mas há um certo equilíbrio de fluxos informacionais, pelo menos nesse âmbito político. E como a maioria das pesquisas do século passado, década de 80 e 90, principalmente, que é o período que o professor atuou mais, a maioria foi realizada nos Estados Unidos e em menor número na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, trazendo para a nossa realidade, é porque talvez o Zahler não veio para o Brasil fazer pesquisa aqui. Talvez trazendo para a nossa realidade fosse mais fácil você ver a desproporcionalidade do fluxo informacional. Então, mas resumindo, basicamente, se você tem dois fluxos informacionais, seja eles verdadeiros ou falsos, aqui não importa, em sentidos contrários, não há que não haja a influência da mídia, ou seja lá do que for, do que está passando essa informação, no público. Até há. Só que como são similares os fluxos, eles se anulam. E só seria possível perceber essa influência no público
ou na opinião pública, ou no caso específico aqui, no voto, nos momentos em que há a disparidade de informação, de fluxos informacionais. É nesse momento que se dá para, em tese, se daria para perceber essa influência. Bom, pode passar, Renan. Obrigado. Bom, só para, antes de entrar nos resultados da pesquisa, só para explicar como é que foi feito o questionário, assim, por alto. A gente selecionou alguns enunciados de notícias falsas, mas não aleatoriamente. Então, a gente selecionou. Os enunciados foram escolhidos seguindo alguns critérios. O mais importante dos critérios, o fundamental, é que essa notícia falsa, esse boato, seja lá o que for, tenha sido desmentido por uma das agências de checagem brasileiras, que fazem, não todas, mas um grupo selecionado de agências de checagem brasileiras, que fazem parte de uma aliança internacional de agências de checagem. Então, tinha que ser uma notícia falsa, comprovadamente falsa, pela chancela de uma dessas agências. E aí, selecionadas notícias, algumas favoráveis ao candidato A e outras ao candidato B, preferencialmente, selecionadas essas notícias, a gente perguntou no questionário, se o respondente, né, o eleitor, tinha tomado conhecimento dessa notícia, se ouviu falar, leu em algum lugar, se chegou até ele, isso determinaria o nível de exposição à notícia falsa. E se uma vez sendo exposto essa notícia, se o respondente tinha acreditado no conteúdo, se achava que aquilo era verdadeiro ou não. Tá? E somado a isso, a gente também perguntou sobre a orientação política de cada um. Tem vários métodos mais eficientes de você identificar a orientação política de alguém. Questionários, mas são questionários mais longos que não teriam como ser feito. Então, a escolha foi fazer uma pergunta simples: esquerda, direita. E aí, no caso, teremos o intermédio, que seria o centro, o indiferente, que é aqueles que não tanto faz, e os que não sabiam. Então, Elizabeth, perguntar? Não. Abriu o microfone, desculpa. Bom, seguindo. Então, além disso, perguntar qual o partido candidato que ele votou, e os canais utilizados para receber, que ele costuma receber essa informação. Isso é importante exatamente para verificar da onde ele está tirando aquilo. Então, muita gente responde em redes sociais, outros falam só jornal, outros falam do boca a boca, enfim. E também para estabelecer corte demográfico, sexo, idade, gênero, idade, por aí vai. Pode passar, por favor. Então, tá. Essa parte importante, eu elenquei aqui as manchetes falsas que entraram no questionário. Só que teve um problema. Teve muito mais notícia falsa. Tudo bem, Elizabeth. Dessa vez eu li. Tudo bem, não tem problema, Elizabeth. Teve muito mais notícia falsa favorável ao candidato de direita do que o de esquerda, ao Bruno Covas, do que ao Guilherme Boulos. Isso criou uma questão. Então, as 3 notícias que entraram no questionário favoráveis a Covas, contrárias a Boulos, elas cumpriram todos os critérios, estão lá, porque, enfim, elas deveriam estar lá mesmo. Só que só teve uma notícia que passou pela agência de checagem, e acho que apenas por uma delas, apenas uma agência de checagem verificou essa notícia, que é favorável a Boulos, e como ela era a única favorável ao Boulos, eu precisava de uma notícia favorável aos 2 candidatos, ela entrou. Então, ela atendeu a alguns critérios, não todos, mas entrou por esse simples motivo. Isso denota claramente o volume muito maior de notícias falsas, pelo menos nesse caso específico. Imagino que se repita de novo na eleição presidencial, não sei, vamos ver.
mas um volume muito maior para notícias falsas, favoráveis à direita e deletérias à esquerda, do que o inverso. Então, só para ler aqui, as notícias falsas que entraram, começou engraçado. Boulos propôs abrigar pessoas em situação de rua em casas com quartos vazios. Quando eu falava essa, muitos se espantavam. Como assim meu quarto? Vamos botar um cara no meu quarto. Mas essa era uma que foi bem circulada. Essa é a única favorável ao Boulos. Covas só enviou vale alimentação para alunos na semana da eleição. Que era falso. Ele não fez isso, mas circulou também. Boulos cobrou aluguel de moradores sem teto, que ele abrigava lá no movimento MTST dele. E o pai do Boulos é dono de uma mansão desocupada na Vila Mariana. Obviamente falso, e também circulou. Foram essas que entraram no questionário. Por favor, né? Agora, alguns dos resultados preliminares, não todos, que não ia caber, mas alguns. Esse é o mais simples, que é a exposição de... Dá mais um enter, porque eu acho que não entrou a porcentagem. Ih, cacete. Tudo bem, eu vejo aqui. A porcentagem não saiu mesmo. Mas aí é um pouco mais de 75%, né? Eu vejo aqui, tá aqui. Peraí, só um minuto. São 76,8% contra 23,2%. Então, 76,8%, mais de 2/3, né? Não, mais de 3/4, acreditam, azulzinho acreditam, desculpa, foram expostos à notícia falsa. Então, isso aqui só mede quem recebeu, não necessariamente quem acreditou nela. Todo mundo que teve conhecimento, seja lá por que canal, entrou aqui. Então, 76% das pessoas entrevistadas, seja de qual orientação política, qual voto que deram, recebeu notícias falsas. Ou seja, é bem prevalente. 76% é um número bastante grande. Pode passar. E aqui a gente faz a separação por orientação política. E eu fiz isso para uma das hipóteses da pesquisa, nos primórdios, que a gente estava desenvolvendo, era que pessoas de orientação à direita estariam mais expostas a notícias falsas do que pessoas de orientação à esquerda. Era uma das hipóteses que a gente foi tentar verificar. E não se verificou. Por mais que as notícias falsas favoráveis à direita foram em número maior do que o da esquerda, você vê que todos eles... A esquerda tem até um pouco mais, são 78,5% de pessoas expostas que se declararam de esquerda. Mas esses números são similares, não são estatisticamente relevantes, são tendências parecidas. Então, tantas pessoas não alinhadas, os não alinhados, só para explicar, os eleitores não alinhados são aqueles que não se declararam nem de esquerda nem de direita, falaram que eram de centro, ou que eram diferentes a isso, ou que não souberam responder. Então, esse é o grupo dos eleitores não alinhados, os de esquerda e de direita. Todos eles foram expostos a notícias falsas de maneira similar. Não há discrepância quanto a isso. Pode passar. Aqui já entramos na crença à desinformação. Aqueles que não só foram expostos à notícia falsa, como acreditaram nela. Né? Então, pelo menos uma das notícias falsas. Né? Eram 4. Alguém que acreditou numa entrou no grupo dos que acreditaram. Então, você vê que a maioria das pessoas, mais de 50%, 53% das pessoas que foram expostas acreditou. Das pessoas acreditaram naquela notícia falsa. Uma delas, pelo menos. Então, a maioria das pessoas, se chega notícia falsa para elas, a maioria acredita. E aí tem outra questão. Quem não acredita, depois de ser exposto, são só 22%.
Porque aquele não sabe são as pessoas que são 24%, são aquelas pessoas que viram que receberam a notícia falsa, mas eles não conseguem determinar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Então, os que acreditam já são maioria, e ainda tem essa parcela considerável de que eles nem sabem identificar se aquilo é falso ou verdadeiro. Pode passar. Aqui, de novo, a crença por orientação política. Aqui tem uma pegadinha, eu vou explicar no final. Nessa análise, ficou estabelecido que há, sim, uma associação estatisticamente relevante entre os que acreditam em notícias falsas, que são eleitores de direita, de esquerda e de centro. Você vê que os de direita, 74% acreditam nas notícias que recebem, contra 46% dos de esquerda. Os do meio ficam no meio, né? Então, os eleitores de direita acreditam mais do que os de centro, que, por sua vez, acreditam mais do que os de esquerda. Mas esses são números absolutos. Dá uma boa manchete. Eleitores de direita acreditam mais em notícias falsas do que esquerda. Mas esses são números absolutos. Não considera o volume. Para resolver esse problema, 3 contra 1, 3 notícias de direita contra 1 de esquerda, para resolver esse problema, e eu peço desculpas, esse slide se perdeu, eu não consegui achar esse gráfico, mas eu explico aqui. Para resolver esse problema, o que eu fiz? Eu peguei os eleitores de esquerda que acreditaram na notícia falsa favorável à esquerda, só tinha uma. E os eleitores de direita que acreditaram nas 3, pelo menos uma das 3 notícias falsas favoráveis à direita. E nos dois casos, tanto na direita quanto na esquerda, aqueles que se declararam, por exemplo, no caso da esquerda, aqueles que se declararam de esquerda acreditaram majoritariamente da notícia favorável ao candidato dele, que era o Guilherme Boulos. E da direita, a mesma coisa, em proporção similar. Então, essa discrepância que a gente vê aqui é considerável porque é o que aconteceu no pleito. Mas são os números totais. Se decupar notícia falsa de um lado e notícia falsa do outro, a tendência é parecida. Então, pelo menos segundo os dados dessa pesquisa específica, seria um erro dizer que eleitores de direita acreditam mais em notícias falsas que eleitores de esquerda. É uma questão de volume. Porque quando foi posto para eles, os de esquerda, a notícia falsa favorável a Guilherme Boulos, acreditaram maciçamente em proporção similar aos de direita. Então, por isso que eu falo que é uma pegadinha. Os números totais não estão errados, é o que aconteceu, mas com esse porém. Pode passar. Bom, se lembra lá em cima que a gente estava falando sobre o confirmation bias, né? As pessoas acreditam naquilo, tendem a acreditar naquilo que vão ao encontro de suas convicções. Então, esse é um problema... Desculpa. Esse é um problema de análise. Porque como é que a gente vai fazer para analisar o voto de alguém que se considera de direita e vota na direita e acredita na notícia falsa de direita? É um dilema do Tostines, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, biologicamente falando, é óbvio que é o ovo, mas enfim, isso não é. O cara acredita na notícia. O cara que é de direita, por exemplo, acredita que a notícia falsa, favorável ao candidato dele, porque ele é de direita, ou o cara que votou no candidato de direita votou no candidato de direita porque acreditou na notícia falsa, ou o cara acreditou na notícia falsa porque já estava predisposto a votar no candidato que é favorecido pela notícia falsa. Então, é um dilema que não tem como ser resolvido. Por isso, essa parte das pessoas que já tinham convicções arraigadas, que nesse caso a gente fez fazendo a pergunta se o cara se identifica de direita ou de esquerda, esses dois polos,
tanto de esquerda quanto de direita, foram excluídos não da análise, mas dessa parte do processo de análise que eu vou mostrar agora. Temos como saber o que influencia o que aí. Qual é a solução? Qual foi a solução encontrada? A solução encontrada foi analisar apenas o grupo de eleitores que responderam não estar alinhados nem à esquerda nem à direita. Os de centro, os indiferentes e aqueles que nem sabiam responder. Esse grupo de pessoas é o mais, seria, em tese, em teoria, o mais propício a mudar de seu voto. Dificilmente um eleitor do Bolsonaro convicto mudaria o voto por causa de uma fake news. E vice-versa. Mas um eleitor que não está convicto, e a nossa medida de medir foi essa, sim, esse cara é possível que seja influenciado por uma notícia falsa. Então, esse gráfico aqui é sobre a crença em notícias falsas nesse grupo específico de pessoas. Os eleitores que foram expostos à notícia falsa, que acreditaram na notícia falsa e que são não alinhados à esquerda ou à direita. E mais importante, aqui você vê que 51%, 52% acreditaram nas notícias falsas. E 28,7% não souberam dizer. O que eu faço com esse grupo que não sabe dizer se acredita ou não acredita na notícia falsa? Eu não posso nem botar ele no grupo do sim, nem no grupo do não. Então, infelizmente, esse grupo teve que ser eliminado, porque enviesaria qualquer um dos lados. Então, nós temos dois grandes grupos para análise aqui. O primeiro grupo é essa parte azulzinha do sim aqui, que são aqueles de centro que acreditaram na notícia falsa. Esse é o grupo 1. E tem um outro grupo, que seria o grupo de controle, né? Mal porcamente falando, que seria o resto. Qual é o resto? Os que foram expostos à notícia falsa e não acreditaram, esses 19,4%, somados àquele grupo de pessoas que não chegaram nem a ser expostos. Eles não foram expostos, obviamente, eles não acreditam. Então, temos o grupo dos que acreditam, dos não alinhados que acreditam, contra o grupo dos não alinhados que não acreditam ou nem sequer foram expostos. É a partir desses dois grupos que a próxima análise é feita. Por favor. René, eu mandei mensagem aqui no privado a você, se você puder. Eu acho que mais 3 minutinhos eu acabo. Eu imagino que tenha passado o tempo. Enfim, esse é o cerne da pesquisa. É a tentativa de acessar a influência da crença das notícias falsas na opção de voto. Então, aqui, no segundo grupo, no caso, que é o primeiro gráfico, é o grupo daquelas pessoas, os eleitores de não alinhados, que não acreditaram ou não chegaram a ter contato. Nesse grupo, o Covas ia ganhar a eleição, isso para deixar bem claro. O Covas liderou a eleição, ganhou a eleição por larga margem. Não ia ser, nesse caso específico, não ia ser notícia falsa que ia mudar o resultado dessa eleição, porque a margem de fato foi grande, como dá para ver nesses gráficos. Mas isso não importa necessariamente, o que importa é a dinâmica. Agora, em uma eleição mais apertada, isso pode talvez ser diferente. Uma eleição mais apertada, isso pode fazer uma diferença. Então, nesse primeiro gráfico, você mostra a votação do grupo não alinhado que não acreditou e não teve contato na fake news, nas notícias falsas. 61,3% votaram no Covas. De fato, ganhou. Contra 38,9% de Boulos. Agora, se você pega o outro grupo, que é aquele grupo de centro diferente, que não soube responder e que votou e que acreditou em notícia falsa, qualquer notícia falsa, a votação do Covas sobe para 78% e a do Boulos diminui para 22%. Esse aumento é de 27,6%. Ou seja, um eleitor exposto e que acreditou numa notícia falsa, nessa eleição específica, teve uma probabilidade 27,6% maior de votar no Bruno Covas do que um eleitor que não foi exposto ou não acreditou numa notícia falsa. 27,6% é um número relevante. Talvez não tão grande quanto eu imaginava que fosse,
mas 27,6%. Agora, só para terminar, e de novo, caímos no mesmo problema lá de cima, da crença nas notícias falsas entre a esquerda e a direita. Essa diferença de 27,6% engloba todas as notícias falsas de todos os candidatos. Não tem adequação por candidato, por orientação política. Fazendo essa mesma pesquisa só com os que votaram no Guilherme Boulos e que acreditaram só na notícia do Guilherme Boulos e vice-versa, nós vemos nos dois casos que a tendência, em formas similares, em dinâmicas similares, a tendência é que acredita na notícia falsa, favorável dos eleitores de centro, que acreditam na notícia falsa, favorável ao candidato, ou qualquer um dos candidatos, tende a votar nesse candidato agraciado por essa notícia em um número bastante superior ao que não. Então, assim, tanto o Covas como o Boulos apresentaram a mesma dinâmica. Os dois foram favorecidos, os dois ganharam muito mais votos entre aqueles que acreditaram nas notícias falsas, favoráveis a eles, do que aqueles que não acreditaram. Assim, em grande proporção, maior que esses 27%. No final das contas, deu 27% por aquilo que falamos lá no começo. Os fluxos tendem a se anular. E no caso dessa eleição específica, os fluxos não eram simétricos. E essa não simetria é a nossa hipótese, né? É a nossa conclusão que chegamos aqui, é que essa simetria fez com que, no final das contas, o Bruno Covas teve 27% a mais de chance de ser votado entre aqueles que acreditaram em notícias falsas favoráveis a ele. É isso. Pode passar, acho que é o último slide de conclusão, mas eu já concluí várias vezes ao longo, então é só... Rodrigo, o Cleiton falou aqui que nesse slide, na verdade, no slide anterior aqui, teria sido legal, não sei se você vai lembrar, mas pensar um número, na verdade, um número absoluto, né, dessa migração de votos, dessa... Eu tenho esses dados, agora acho que não vai dar tempo de eu achar. Eu não botei porque seria talvez muita informação, então eu preferi me ater à porcentagem. Mas, como foram poucos questionários, foram 271 questionários aplicados. É o número que eu precisava fazer para atingir aquele 90% de confiabilidade. Então, como foram poucos os questionários aplicados, a votação também é baixa. Então, assim, dependendo da pergunta que se faz, há alguma distorção exatamente por esse número baixo. Principalmente no caso do Boulos, que pouca gente teve acesso à informação, à notícia falsa favorável a ele, pouca gente. Então, ela influenciou pouca gente. Mas foi gente suficiente para entrar na análise. Mas estamos falando de punhado de voto. No caso do Covas, eu acho, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, eu acho que desse grupo específico de eleitores de centro que acreditaram em notícias falsas, que acho que totalizam 70 pessoas, se eu não me engano, 50 e poucas votaram no Covas, contra 21 do Boulos, e uma coisa assim. E a migração foi considerável. Foi considerável. Mas, desculpe, eu não vou conseguir pegar esses dados agora. Eu posso tentar levantar e depois passar, se for o caso, por e-mail, enfim. Obrigado.